Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez nesta comunidade, nesse grupo de oração, para vivenciar os grandes prodígios de Deus para a nossa vida e escutar o seu chamado para uma ação de fé. Eu me chamo Frank, sou casado. Hoje eu pude trazer meu filho, minha esposa, tenho mais uma filha. Essa minha filha já se encontra com Deus. E durante essa pregação vocês vão escutar um pouquinho dessa partida da minha filha. E é uma alegria estar diante de Deus, como um servo, como um anunciador da palavra do Senhor. Participo da renovação carismática há poucos tempos. Vou fazer esse ano minhas primeiras bodas de prata na renovação carismática. Estou com 24 anos na renovação, vou para 25. E todos os dias eu levanto e lembro de quanto foi bom esse movimento, esses novos mover do Espírito dentro da igreja, que conseguiu trazer à vida aquele Filho de Deus que estava morto. Porque eu com 18 anos, desde os meus 12 anos até 18 anos, eu conheci bastante coisas ruins que o mundo ofereceu a mim. E a minha experiência com Deus foi a partir dos meus 19 anos para frente, que eu realmente comecei a ter uma experiência com o Senhor dentro da nossa igreja católica. E esse novo mover do Espírito Santo me levou a experimentar e ser um apaixonado pela palavra de Deus e por Jesus na Eucaristia. Então a nossa igreja, irmãos, ela é onde todos os filhos de Deus renovam-se para viver a graça da salvação. A igreja de Cristo é isso, é a nossa unidade de pessoas que se reúnem pela fé que a igreja anuncia, e assim nós caminhamos para a salvação. Eis o sentido: salvar-nos. Por isso que Jesus se entrega numa cruz, e ali, após 3 dias, ele ressuscita, mostrando que ele é o Senhor do mundo, tem o domínio sobre a morte, e é o nosso Salvador enviado pelo Pai. E o mais interessante é que hoje, antes de nós chegarmos nessa salvação, hoje a palavra de Deus ela vem mostrar que tem esse percurso, tem um caminho a trilhar para vivermos o céu, para nós vivermos a eternidade. Tem um caminho, e esse caminho Jesus começa a ensinar aos apóstolos. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 32, nós vamos ver um momento que o Senhor revela aos apóstolos o caminho que é e como seria esse caminho. E a gente também vai ver o caminho e vai ver a pessoa humana que somos, as nossas limitações, e logo depois nós vamos ver que nós devemos avançar as nossas limitações. Vamos ler junto? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estava, todos abriram? Desculpa. Isso, Marcos capítulo 10, versículo 32. 1335 da Ave Maria. Tá?
Amém? Então estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tomando novamente a si os 12, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e irão condená-los à morte, e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, e irão açoitá-lo, e hão de matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Podemos sentar, queridos. Que bonito gesto que vocês fizeram agora. Se levantarem para proclamar a palavra do Senhor. Isso é um bom ensinamento que vocês tiveram. É um sinal de respeito. É uma resposta nossa para Deus, dizendo: eu creio, eu te respeito, eu te acolho. E aqui nós vemos, irmãos, que nesse momento, no início, a gente vê que Jesus caminhava à frente com os apóstolos, e eles vinham atrás de Jesus seguindo o caminho a Jesus. Mas só que tinha uma coisa que perturbava o coração desses homens, algo que trazia para eles uma insegurança, um medo. Porque aqui nós já estamos bem à frente da palavra, porque atrás Jesus tinha passado com ele perto de um homem que jejuava, que obedecia, seguia severamente os 10 mandamentos, os ensinamentos. Um homem que era caridoso, que é o jovem rico que vocês vão ver antes de chegar aqui. Então os apóstolos tinham passado diante desse jovem, e Jesus tinha conversado com esse jovem, e esse jovem perguntou para Jesus: o que devo fazer para merecer o reino dos céus? E Jesus, primeiramente olhando para o jovem, claro, amou, e depois convidou o jovem, dizendo: venda, dá tudo aos pobres, tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me. Vamos junto comigo, eu sou o caminho. E o jovem nesse momento se entristece, porque ele era muito poderoso, muito rico. Então toda a segurança dele era nos bens materiais. Ele foi incapaz de abandonar-se em Jesus, de seguir o caminho de Jesus. E aí Jesus comenta com os apóstolos: é mais fácil um camelo passar numa flecha de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os apóstolos assustam, porque eles mal guardavam os mandamentos. Às vezes alguns deveriam cometer uns pecadinhos aí nos seus pensamentos, no seu coração. E isso é tão verdade, porque Pedro lá quando encontra com Jesus, ele fala: afasta de mim, Senhor, porque não sou digno de ti. Porque ele reconhecia que vivia em pecado muitas vezes. E quando ele vê isso, vê um homem que é íntegro, um homem que tem uma posição na sociedade, que guarda os mandamentos, que jejua todo o exemplo. Ele vê que aquele homem foi incapaz de entrar no reino do céu. Vira ele. Aí Jesus olha para os apóstolos mais uma vez e fala: olha aqui, ó. Vejam, olha aqui. Para vocês, homens, isso é impossível. É impossível para o homem se salvar. Mas Jesus continua: porém,
Para Deus, tudo é possível. Se Deus querer, como Ele quer salvar a todos, Ele os salvará. E isso, irmãos, inquietou o coração deles. Por isso que eles vinham atrás de Jesus, inquietos, perturbados, porque eles viram que não era tão fácil assim entrar no reino dos céus. Os apóstolos perceberam que não era tão fácil assim. Aí Pedro pula para frente. Mais para frente nós vamos ver que Pedro pula à frente de Jesus e diz para Jesus: Senhor, se nós largamos tudo para te seguir. Pedro e os apóstolos, todos eles largaram para seguir Jesus. Nós abandonamos a nossa casa, a nossa família. E aí Jesus fala para ele: Pedro, fez bem, porque quem abandona pai, mãe, filho e filha, a sua casa, ele ganhará muitas vezes mais. Nesse ponto Pedro até se alegra, dá aquele sorrisão, né? Perceba assim que nós homens somos assim. Quando a gente escuta alguma coisa boa, a gente começa a rir, né? Dá aquele sorrisão. Eu vejo Pedro que nessa hora levantou aquele sorrisão, novamente se encheu. Aí Jesus vai e fala para ele: e muito mais virão também as perseguições. Irmãos, o caminho do Senhor, quando a gente abandona tudo o materialismo, quando a gente abandona tudo que é para nos fazer pessoas importantes, para seguir a Deus, para ser uma pessoa humilde, uma pessoa que leva a afeição do Senhor, que leva a face de Jesus para a humanidade, essa pessoa há de haver na vida dele perseguições, há de acontecer. Porque qual o inimigo que vai permitir que o seu adversário faça as coisas com facilidade? Não tem nenhum. E nós temos um inimigo espiritual, que chama-se quem? O demônio, Lúcifer. Ele com toda a legião dele trabalha contra a igreja do Senhor, e vai trabalhar contra você, e vai investir contra você, vai usar do irmão dentro da igreja para que você caia, para que você desista da sua fé, para que você desista de seguir a Jesus, para que você desista de trilhar no anúncio do Evangelho, como o nosso movimento, no anúncio da palavra do Senhor. Haverão grandes tribulações? Sim, haverão, porque é o Senhor Jesus que já revela de antemão. E ainda Jesus, para mostrar-nos que nós devemos permanecer com coragem, Ele dá um anúncio. Ele pega, revela, Ele faz uma predestinação. Ele prediz às pessoas a sua perseguição, a sua flagelação. Ele revela para todos os apóstolos que Ele, sendo o Senhor, o Filho de Deus, o Rei, Ele haveria de sofrer as perseguições, Ele haveria de ser chicoteado, flagelado, cuspido, e depois entregue aos gentios para ser levado ao crucifixo, para ser crucificado, e ali haveria de morrer. Mas mais uma vez Jesus revela a melhor parte de tudo, que muitas vezes nós ficamos só presos na morte, mas esquecemos do que é mais
forte de tudo isso, Jesus revela que haveria a ressurreição, que Ele haveria de ressuscitar dos mortos, que Ele haveria de vencer a morte, pelo qual todos nós tememos. Qual de vocês aqui hoje não tem medo de morrer? Levante a mão. Está vendo? Todo mundo tem medo da morte. Se fala assim, ó, nós hoje vamos tudo para o céu. Todo mundo, opa, vamos embora. Vai, Messias, você que é coordenador, vai na frente. Nós vamos tudo para o céu. Mas para ir para o céu precisa morrer. É preciso o primeiro a ser. É o primeiro. É por isso que as perseguições vão vir primeiro em quem? Em você. Nos coordenadores de ministério. As perseguições há de vir sobre quem está à frente. E Jesus mostra que nós, como liderança, como anunciadores da palavra, nós devemos ter a coragem, a ousadia e confiar essa fé viva de que nós não temos medo da morte, porque o nosso Senhor já nos mostrou que a morte já não tem poder sobre nós, que Ele é o Senhor da ressurreição. Pode aplaudir a Jesus, que Ele já revelou isso na sua vida, irmão. Não precisa nenhum de nós ter medo mais da morte, pois ela não tem mais domínio sobre nós. E isso é verdade, irmão. Quando nós acolhemos a palavra de Deus no nosso interior, quando nós deixamos a palavra do Senhor inflamar no nosso interior, vem o poder do Senhor que sube a nós, vem acima das nossas dificuldades, nos dá força. Irmãos, isso gera em nós um batismo novo, gera em nós um derramamento novo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, irmãos, vem sobre nós e nos dá força para vencer, força para passar por esses momentos de flagelo, de perseguição. Vão ter pessoas que vão cuspir na sua cara, vão falar mal do nosso movimento, vão falar mal de você, porque o diabo ele não quer que você vá para o céu. O diabo não quer que você anuncie isso para as pessoas, a salvação, que Jesus é o Senhor, que venceu ele, que venceu a morte. Ele não quer, porque um de nós, irmãos, testemunhando Jesus para as pessoas nas escolas, no trabalho, e isso vai levar salvação para o irmão vai começar a acreditar em Jesus, e vai buscar Jesus, e vai querer seguir Jesus, porque todo mundo nesse mundo quer viver para a eternidade, e a eternidade só encontrarás em Jesus, e em ninguém mais. E eu digo que é só pelo poder do Espírito Santo, irmãos, porque esses dias, em outubro, vai fazer-se um ano que minha filha partiu. Ela partiu com 12 anos de idade. E durante esse processo de caminho, como eu coloquei para vocês, esses 20 e poucos aninhos aí, anunciando, porque não tem, isso não é para me engrandecer, porque se eu parar de anunciar a palavra hoje, se eu tivesse morrido junto com minha filha, se minha fé tivesse morrido junto com minha filha, de nada teria valor esses 20 e poucos anos de serviço na renovação, desse serviço ao Senhor. De nada teria valor, irmãos. Entenda isso, por isso que eu gosto de colocar assim, depois eu gosto de mostrar de que nada vale se eu parar, se eu deixar a fé morrer, se eu deixar as dificuldades, as perseguições, as tribulações
ser maior que a graça do Senhor. Pois nesses dias, irmãos, fui atribulado 6 anos. 6 anos minha filha sofrendo. 6 anos minha filha passando por quimioterapias pesadas. Aquela doce de menina que só sabia rir. Doente dentro do hospital. Ela conseguia rir. Os médicos ficavam encantados de ver como que essa menina é assim, gente. Ela está na beira da morte e ela fica rindo. Você escutava no hospital, no corredor, a risada dela, era ela só que estava rindo. Uma menina feliz, diante de tudo que ela estava vivendo. E eu ficava olhando aquilo e falava: isso aí, minha filha, nós temos que rir mesmo, porque o Senhor é maior que tudo. Ele é o nosso Pai. E Jesus está conosco, está à frente da nossa luta. Ele está caminhando na frente. E eu escutei muitas vezes irmãos falar: ó, Frank, Jesus está no comando da sua vida. Eu falei: glória a Deus, eu sei disso e creio. Tudo que Ele determinar, eu acato e acolho. Pois está. Durante 6 anos, foi indo, nasceu meu filho. Durante 3 anos ele nasceu. Quando ela foi fazer 6 anos, meu filho já tinha 3 anos. Foi fazer o exame, ele é compatível total, 100% compatível com minha filha. Podia fazer o transplante. Nós louvamos e glorificamos a Deus. E fomos para São Paulo para fazer o transplante. E assim foi feito o transplante. Glorificamos a Deus novamente. Aí quando chegou-se menos de 3 meses, a médica liga para a minha esposa, falando dando resultado a respeito do transplante. Não deu certo. Minha esposa me liga, eu saio daqui de Cuiabá rapidamente e vou para lá. Como foi, doutora? O tratamento não deu certo, pai. Não tem outro tratamento. É só o transplante. E ele não deu certo. Nessa hora meu coração doía, mas eu olhava para Jesus e eu falava com Jesus: e Senhor, eu não vou pedir milagre, Senhor. Não vou pedir, porque eu olhava as crianças todas do meu lado. Tinha mais de 20 crianças com câncer naquele hospital. Uma de 1 ano até 16 anos, onde a minha filha estava. Tinha um de 16 anos que também faleceu antes dela, 1 semana antes. Eu vi as crianças falecendo. Eu olhava assim e falei: eu não sou melhor que eles. Não é porque eu participo na renovação que eu sou melhor que eles. Não é porque que tu tens feito milagres, prodígios. Durante esse tempo eu tenho visto isso, mas eu não sou melhor, eu não vou pedir. E minha fé não vai morrer, Senhor. Está em suas mãos. Pois, meus irmãos, chega um dia, deixo minha filha, ela ficou mais ruinzinha, foi para o UTI. Não foi nem 3 dias, eu peguei num dia, senti no meu coração que eu deveria voltar lá. Pedi para minha esposa: desce daí do hospital, que eu vou voltar. E assim eu peguei, entrei, olhei para minha filha como a gente fazia no centro. Eu chamava ela, rezava com ela e abençoava como pai. E ali eu chamei minha filha rezando, e depois eu chamei: filha, Jesus está aqui. Jesus está aqui, minha filha. Pega na mão dele. Irmãos, isso conduzido pela moção do Espírito Santo, de realmente entregar a Deus aquilo que eu mais amo. Quando eu terminei essa oração, os aparelhos ficam tudo louco. Foi incrível, irmãos. Só quando eu terminei de falar: pega na mão de Jesus, os aparelhos começaram a disparar. Os médicos veio correndo, pediu para mim sair se eu quisesse. Eu sacudi a cabeça que não ia sair, porque eu sabia que ela estava indo embora com o Senhor. E assim foi. A minha filha foi. Doeu muito.
Doeu demais, porque quem é pai sabe como é duro perder e entregar um filho tão novo assim. Mas a minha fé estava em Jesus. A minha fé é Jesus. E naquele momento, irmãos, veio um anjo nos meus ouvidos e falou para mim assim, eu estava indo pegar o atestado de óbito ainda naquele momento de dor, de muita dor. Eu falei para o meu anjo, falei, está doendo demais, como dói. E o anjo falou novamente no meu ouvido, te doerá muito mais se você perder o Senhor. Naquela hora eu pude entender essa experiência. Irmãos, será muito mais doloroso do que a gente perder um ente querido, do que você, irmão, experimentar a maior dor desse mundo, o maior flagelo, a maior perseguição. Será muito mais doloroso perder, você desistir desta luta e perder a Jesus, perder o foco, perder a sua salvação. Será muito mais doloroso do que você perder toda a sua riqueza, do que você perder toda a sua família. Será muito mais doloroso se você perder a Jesus, perder a sua salvação, porque nós todos já somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E a palavra de hoje convida-nos a caminhar atrás, seguindo Jesus, olhando para Jesus, sem medo dos açoitos, das perseguições, das suas limitações, sem medo. E muito mais, irmãos, no velório da minha filha foi uma festa. Quem foi lá viu. Foi um grande louvor que nós fizemos. Meus irmãos da guarda, onde eu trabalho, meu serviço, falou que eu era louco, que eu era uma pessoa de coração duro. Eu peguei e respondi: eu não sou de coração duro. Duro é os seus corações que não entende que a ressurreição existe, que a glória de Deus está na ressurreição, queridos irmãos. E a minha filha não vai ficar na legião dos mortos, porque a promessa de Jesus nos diz que todos aqueles que crerem em mim, mesmo que venha morrer, será ressuscitado no último dia. E é isso que eu espero, irmão, a ressurreição da minha família toda. E eu creio nisso, que todos que crerem, que permanecerem com essa fé abrasada em Jesus, vão conhecer a glória na ressurreição. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. E nada melhor do que orar. Todos os dias eu conversava com meu amado. Todos os dias ele confortava meu coração e confortava o coração da minha esposa. Todos os dias nós orávamos. É a oração, o diálogo com o Senhor que nos fortalece. Então vamos orar.